Olá, eu sou a Mabi e hoje a gente vai falar sobre uma das enfermeiras assassinas mais notórias da história. Hoje a gente vai para o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e começaremos na cidade de Boston, no ano de 1863. Um homem chamado Peter Kelly levou suas filhas Delia Josephine, de 8 anos, e Honora, de 6, para o asilo feminino de Boston, anos depois que a mãe delas tinha falecido. Peter Kelly era um alcoólatra muito propenso a surtos de violência. Na vizinhança, ele era conhecido como Kelly de Pedra, como em alusão a Doido de Pedra. Ele foi protagonista de muitas lendas locais e uma delas dizia que ele teria surtado numa fábrica de alfaiataria e nesse surto ele teria costurado os próprios olhos. Honora, a filha mais jovem, teria passado menos de 2 anos nesse asilo, diferente da irmã que ficou lá por cerca de 6 anos. Em 1864, Honora foi levada para Lowell, ainda no Massachusetts, para casa de N.C. Topan. A gente não tem muitos detalhes sobre a infância dessas meninas, apenas que provavelmente elas sofriam muito abuso do próprio pai. Só que não há registro se esses abusos eram abusos físicos, emocionais ou sexuais. Daí ele acabou vendendo o seu próprio corpo para conseguir sobreviver e afundou na bebedeira depois que ela saiu do asilo. Honora, ela nunca foi formalmente adotada pelos Topan, porém ela começou a usar um outro nome, se referindo a ela mesma como Jane. Ela tinha grandes olhos pretos, cabelos escuros, um nariz marcado e pele oliva. As pessoas acreditavam que ela era descendente de italiano e irlandeses. Era conhecida por ser muito comunicadora, mas sempre era chamada a atenção por sua tia Anne Topan, dizendo que ela não precisava se comportar como uma típica irlandesa. Nisso a gente vê que Jane era constantemente ensinada a odiar as suas origens, a origem humilde que ela tinha, e esconder dos outros a sua descendência, o que fazia ela ter ódio de irlandeses e católicos. Jane viveu com os Topan até mais ou menos 28 anos de idade, numa condição de uma empregada bem tratada. Ela também tinha outra irmã mais velha, né, filha também de Peter Kelly, chamada Nellie, só que ela passou a vida de hospital psiquiátrico em hospital psiquiátrico. Jane tinha o comportamento de espalhar muitas mentiras, inclusive sobre ela mesma, para se sentir superior. E também ela espalhava rumores quando ela estava no orfanato, né, sobre os colegas delas também. Quando ela passou para a casa da Anne Topan, ela não era poupada de castigos e espancamentos, não só em relação às mentiras que ela inventava. Ela era viciada em fantasias românticas e tinha muita inveja da irmã adotiva, Elizabeth, e os boatos que circulam é que ela foi cortejada pelo homem que iria se casar com Elizabeth depois. Jane não foi incluída no testamento de Anne Topan e não se sabe se ela foi expulsa da casa dos Topan ou se ela saiu por conta própria 10 anos depois da morte de Anne. Em 1887, por volta ali dos 30 anos de idade, Jane encontrou a profissão que lhe apetecia. Começou a estudar enfermagem no hospital de Cambridge. Enquanto estudava enfermagem, ela ficou conhecida como Jolly Jane, um apelido que ela ganhou por ser uma pessoa muito alegre, que sempre animava os pacientes e os médicos por onde ela passasse. Mas isso não quer dizer que o comportamento errático de Jane tenha mudado, porque ela continuava a mesma. Espalhava rumores sobre os colegas, bajulava os superiores, e as mentiras que ela espalhava eram tão graves que chegava a demitir colegas de trabalho que estavam ali com ela. E além das mentiras, ela era suspeita de roubar suprimentos hospitalares e quantias em dinheiro, joias dos pacientes. Não se tem evidências concretas sobre isso, porque ela conseguia dissimular e encantar as pessoas ao redor, e principalmente porque ela era ainda a favorita dos pacientes, né? Ela era encantadora para eles. O jeito que ela se afeiçoava também com alguns pacientes era um pouco estranho, porque quando ela gostava de algum paciente que chegava ali no hospital, ela tendia a prolongar ali a estadia desse paciente.
Ela falsificava prontuários, inventava sintomas que o paciente não tinha, registrava temperaturas maiores no controle de febre e administrava medicamentos para que eles se sentissem mal e eles ficassem ainda lá com ela. E isso não ao ponto de deixar eles tão graves assim. Quem ela não gostava, ela era muito insolente, principalmente com pacientes que eram mais velhos. Ela tinha uma frase muito característica que ela dizia que velhos não deveriam continuar vivendo, porque não havia utilidade em mantê-los vivos. Ela era vista como uma estudante muito dedicada, porque ela tirava muitas dúvidas com os médicos, mas as dúvidas principais dela eram sobre remédios. Naquela época, a gente precisa lembrar que muitos remédios administrados ali para as pessoas, não só remédios, mas também anestésicos, quando precisava de uma cirurgia, eles eram feitos com opioides e principalmente com venenos. Quando Jane tirava as dúvidas ali com os médicos, ela não levantava suspeitas justamente por causa disso, né? Porque esses venenos, eles estavam presentes na maioria desses remédios. Por isso também que a gente tem uma venda muito maior deles e era muito popular, por exemplo, o arsênico, que é um desses venenos que ficou tão característico na mão de muitas mulheres serial killers. O principal estudo de Jane, na verdade, era o ópio, que na época ela era vendida legalmente, era mais barato e dava origem à morfina. E era usada também para diversas coisas, para diversos fins. Jane usava a morfina como aliado até ela continuar estudando e descobrir uma outra droga chamada atropina. A atropina, ela vem da junção de duas plantas venenosíssimas que são a datura e a beladona. Ela começou a fazer experimentos científicos ali com os pacientes e disse que aquilo começou a virar um hábito em sua vida. Não se sabe exatamente quantas pessoas ela pode ter matado enquanto estudava nessa escola do Hospital de Cambridge, na enfermagem, mas estima-se que foram cerca de 12 pessoas. Ela costumava administrar morfina para essas pessoas e quando elas perdiam a consciência, ela administrava a atropina. E assim ela começava a disfarçar os crimes dela, porque uma droga meio que ia anulando o efeito da outra. E isso criava também reações muito confusas nos pacientes, e os médicos acabavam dando o atestado de óbito, né? Dizendo que a causa da morte deles, na verdade, ou foi por diabetes, ou foi por algum problema cardíaco. Ela se divertia muito fazendo isso, porém com alguns ela brincava no estilo de deixar eles quase à beira da morte, e aí ela vinha e salvava a vida desses pacientes. Isso tudo porque ela se sentia poderosa e porque isso trazia satisfação sexual para ela. No ano de 1888, ela foi admitida no Hospital Geral de Massachusetts, uma das escolas mais respeitadas de enfermagem ali dos Estados Unidos na época. O detalhe é que ela quase não foi admitida se não fosse pelas cartas de recomendações dos médicos, a quem eles tinham muito apreço, né? Eles nunca viram, a maioria deles pelo menos nunca viu Jane como uma pessoa ruim e sempre tinham muita estima por ela. Porém, de novo, o comportamento dela foi destaque no Hospital Geral. Colegas de trabalho de Jane detestavam ela. Ela recebeu acusações de não ter o cuidado suficiente de administrar remédio para os pacientes e ela colocava em risco a vida desses pacientes. E nesse hospital, novamente, a gente não sabe quantas pessoas teriam sido vítimas dela. Coisa que é interessante lembrar para esse caso é que ali no século XIX, a medicina também não era tão avançada quanto é hoje, então muitas dessas coisas e muitas dessas mortes passavam despercebidas, porque era muito comum que os pacientes não resistissem tanto, afinal não se tinha tanto avanço ainda na medicina. Uma vítima que acabou escapando relata que Jane era extremamente amorosa enquanto assistia à morte dos seus pacientes. A vítima era Amelia Finlay, de 36 anos na época, que relatou o que aconteceu com ela depois que Jane foi presa. Amélia relata que estava com muita dor no dia e Jane administrou um remédio amargo para ela. Pela característica do amargo, talvez tenha sido a própria morfina. Ela ficou inconsciente
Enquanto a Amélia perdia a percepção, né, enquanto ela perdia a consciência, ela viu e sentiu também Jane se deitar na cama com ela, abraçá-la, acariciar os cabelos, beijar-lhe o rosto, ver no ouvido de Amélia que tudo ficaria bem. Alguma coisa fez a Jane se levantar de modo abrupto e a Amélia só acordou no outro dia por uma outra enfermeira. Por muitos anos a Amélia pensou que tinha tido apenas um sonho, porque nesse dia ela estava com muita dor e ela achou que tinha sido apenas um delírio dessa dor dela, um sonho que ela acabou tendo por causa dessa dor. Por causa do comportamento errático de Jane, que a gente já citou aqui várias vezes, em 1890 ela foi demitida da escola do Hospital Geral de Massachusetts sem receber a licença dela, porque a última gota d'água foi que ela abandonou o posto de enfermagem, que ela não podia fazer isso sem autorização. Ela ficou cerca de um ano trabalhando de forma particular e então voltou para o hospital de Cambridge em busca da licença. Mas, de novo, os comportamentos dela trouxeram consequências para ela. Um dos médicos acabou desconfiando de Jane, não que ela assassinava os pacientes, mas sim que ela era um pouco desastrada e não era cuidadosa. Em 1891, ele compartilhou essa preocupação com a administração do hospital, que não hesitaram em demitir Jane Tappan. Ela ficou novamente sem licença. A partir de então, e talvez depois de 24 vítimas da Jane, ela começou a trabalhar como enfermeira particular. Do ano de 1892 a 1900, ela era muito recomendada pelos seus médicos e era extremamente bem-sucedida. Os serviços dela eram muito procurados em Cambridge. E novamente a gente destaca que os comportamentos dela continuavam o mesmo. Ela continuava espalhando rumores, ela continuava destratando pessoas. Quando os empregadores e muitas vezes os médicos não estavam por perto, ela tratava os pacientes mal, ela elaborava mentiras sobre a própria vida dela, a própria carreira, elaborava mentiras também sobre os pacientes, falava mal deles, dos empregadores. Algumas pessoas atribuíam isso à ancestralidade céltica que ela tinha como uma forma de dizer, não é culpa dela, porque a ancestralidade céltica dela trazia esse tipo de comportamento. Obviamente, esses empregadores de Jane nunca pensavam em dispensá-la porque ela era essencial, principalmente quando os seus familiares adoeciam e eles não podiam ficar ao lado deles. Porém, os colegas de trabalho, né, as pessoas que às vezes trabalhavam ali em outros cargos nas casas dessas pessoas, diziam que ela era invejosa, raivosa e vingativa. Como eu falei já, ela tinha todo o cuidado de ser muito educada e respeitosa com as pessoas que contratavam ela, com os médicos que indicavam ela para trabalhos, mas em particular ela era muito grosseira com todo mundo. As mentiras de Jane eram tão bizarras e elas foram que ela chegou a causar pânico em uma vizinhança quando ela estava trabalhando lá, dizendo que uma epidemia de tifo estava se espalhando pelo local. A gente não tem o número exato de quantas pessoas Jane acabou matando. Os números variam entre 31, que foi o que ela confessou, até 100 pessoas. Não se sabe também se isso é um rumor jornalístico, mas ela matou muitas pessoas que algumas ficaram sem nome. Porém, a gente tem sobre algumas. O casal Israel e Lovey Duran, que alugavam ali a casa para Jane em Cambridge, foram duas dessas vítimas. Ela envenenou Israel no ano de 1895, quando ele tinha 77 anos. Depois ela conviveu mais 2 anos com a senhora Lovey, até decidir que ela estava velha demais e que ela deveria ser eliminada. E em 1897 ela também envenenou a senhora Lovey com a mistura de morfina e atropina. Ela continuava com o pensamento de que não havia utilidade alguma em manter velhos vivos. Outra vítima foi a senhora de 70 anos, Mary McNear, que viajou no Natal de 1899 para visitar a filha doente em Cambridge e ela acabou gripando. Parentes dela sugeriram contratar, uma enfermeira para ficar cuidando dela,
Porém, os médicos disseram que não havia necessidade, só que a família insistiu muito e o médico que tratou a Mary recomendou os trabalhos de Jane. Os parentes confiaram tanto em Jane e eles ficaram muito encantados de conhecer ela. Porém, na sexta-feira, dia 29 de dezembro de 1899, Jane falou que presenciou a Mary tendo um tremor no rosto após ingerir os medicamentos indicados pelo médico e ela desmaiou sem recobrar a consciência. Logo em seguida da morte de Mary, algumas roupas das mais chiques ali da senhora sumiram do guarda-roupa dela e os parentes começaram a ter suspeitas em relação a Jane, mas o médico que a indicou não gostou nada disso. Ele ficou furioso com a acusação e disse que Jane era uma das melhores enfermeiras que ele conhecia e ela era extremamente confiável e acima de suspeitas. Mais um ponto interessante aqui, isso fala da psicologia e da diferença entre assassinos e assassinas em série, é que as assassinas, elas gostam de matar pessoas mais próximas, né, segundo os estudos. Uma dessas vítimas foi a própria irmã adotiva de Jane, Elizabeth Brigham. Ela representava para Jane toda a injustiça que se caíra para cima dela, né, da própria Jane. Elizabeth era uma mulher rica, tinha posição social considerável e tinha o amor dos pais e do marido. O marido que a gente tem o rumor que tinha cortejado a Jane, mas no final das contas ele acabou casando com Elizabeth. Só que, mais uma vez, Jane nunca se apresentava como uma pessoa desagradável para as pessoas que ela tinha interesse, né? Inclusive para a própria irmã e para o marido dela, Oramel Brigham. Toda vez que ela visitava o casal, ela trazia muita alegria para casa, né? Elizabeth ficava muito feliz ali com a presença da sua irmã. No verão de 1899, Jane convidou Elizabeth para passar ali alguns dias no litoral com ela. Elas aproveitaram o dia com um maravilhoso piquenique e quando elas chegaram na casa alugada, Elizabeth foi se deitar porque ela estava muito cansada de ter passado o dia no sol. No outro dia, ela não levantou, então Jane foi atrás de algum médico no local para socorrer a irmã e esse médico contatou que Elizabeth tinha sofrido um AVC. Rapidamente, um telegrama foi enviado ao marido de Elizabeth, Oramel Brigham, e quando ele chegou no local, ele a encontrou em coma, mas na terça-feira do dia 29 de agosto de 1899, ela chegou a falecer. O marido de Elizabeth, após juntar as coisas dela, percebeu que a quantia em dinheiro que ele tinha dado pra ela pra passar as férias tinha sumido. Ele tinha dado $50 pra ela, o que pra época era muito dinheiro, mas no final das contas ele só encontrou $5 na bolsa de Elizabeth. Jane chegou a comentar que não sabia nada sobre o dinheiro, a única coisa que sabia é que Elizabeth já tinha chegado no local com pouco dinheiro e ela ainda acrescentou para Oramel que a irmã tinha feito um pedido de deixar o relógio e a corrente de ouro dela para Jane. O marido obviamente não desconfiou de nada porque Elizabeth era uma pessoa muito caridosa, então obviamente esse pedido poderia ter vindo sim da Elizabeth. Em suas confissões, alguns anos depois, Jane falou que envenenou a sua irmã por vingança. E de novo ela fez o que ela tinha o hábito de fazer. Enquanto Elizabeth morria, ela se deitou ao lado dela, acariciou-a, beijou-a e esperou até que a vida de Elizabeth se esvaísse por completo. Outra pessoa que ela também tinha inveja era uma amiga dela chamada Mira Connors, que em 1900 acabou adoecendo. Jane foi prontamente cuidar dessa sua amiga, uma viúva de 40 anos, a qual ela sempre tinha cobiçado o emprego. Mira era chefe de refeitório numa universidade e isso fazia com que Jane tivesse vontade ali de ter o mesmo cargo que ela. Ela cobiçava o emprego da Mira. E aí a gente não sabe exatamente se esse emprego era cobiçado pela Jane, porque ela queria ter esse poder de comandar ali a comida de várias pessoas, né? Ou se é porque ela tinha de fato um objetivo de um dia envenenar muitas pessoas ali através da comida do refeitório. Assim que Mira foi enterrada, ela foi até o reitor da Theological School e disse que Mary estava pensando em sair de férias e indicar Jane pro local ali de trabalho dela. O que obviamente era mentira, Mira não iria sair de férias. Como o reitor ele não tinha outras opções para substituir Mira, ele acabou oferecendo o cargo a Jane, que passou mais ou menos uma semana pensando se iria
de fato aceitar o cargo, e aí no final ela foi trabalhar. Porém, ela não durou muito ali porque os colegas começaram a denunciar que ela não gerenciava bem e não chegava a pagar os funcionários ali do refeitório. Ela foi forçada depois a se demitir. Jane também envenenou pessoas sem o objetivo de matá-las, apenas para tirar do caminho dela, como ela fez com a empregada dos novos senhorios dela, a família Biddle. Ela envenenou Mary Sullivan para que Mary parecesse extremamente bêbada, e aí ela mostrou isso pro casal Melvin e Eliza Biddle para que ela fosse admitida como uma empregada na casa deles. Ela também chegou a envenenar os Biddle sem matá-los. Outra vítima foi Mary Davis, mas dessa vez ela chegou a matar a Mary. Mary foi até Cambridge cobrar os valores que Jane devia das hospedagens quando ela passava o verão em Buzzards Bay, no hotel da família Davis. Ela chegou a prolongar o sofrimento de Mary ainda por uma semana, intercalando as doses de veneno e narcóticos para ela ficar mal e ficar bem. No dia 4 de julho de 1901, Mary veio a falecer e ela acompanhou o funeral da vítima, e a pedido das filhas ela acabou ficando ali na casa da família Davis por algum tempo. Antes de continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo, comentar algum caso que você queira ver eu contando, e se inscrever no canal, que ajuda muito aqui o meu trabalho. Menos de uma semana depois do funeral de Mary, Jane acabou esperando a família Davis dormir para colocar fogo em alguns papéis que estavam na sala da casa deles. Porém, o ex-marido de Mary, Alden, estava acordado, sofrendo de insônia desde a morte da esposa, e ele sentiu o cheiro de alguma coisa queimando e conseguiu apagar a tempo o fogo. Ela tentou mais 2 vezes colocar fogo ali na casa da família, mas não obteve sucesso. Em uma delas, ela chegou a dizer ao Alden Davis que viu uma pessoa suspeita rondando a propriedade. Como ela não conseguiu colocar fogo, na casa da família, ela então decidiu que iria eliminar o resto da família Davis um por um. Ela começou por Genevieve Gordon, de 31 anos. Genevieve era uma mulher muito saudável, e por isso ela começou a falar com a irmã dela, Minnie Gibbs, que Genevieve estava tendo planos de suicídio por causa da morte da mãe. No dia 26 de julho de 1901, Genevieve foi declarada morta por doença cardíaca, e Jane afirmou que encontrou uma seringa ao lado do corpo dela com resquícios de veneno para rato. É interessante lembrar que, principalmente aqui com essas pessoas e mais pra frente, Jane envenenava elas através de uma água mineral chamada Runiard. A água mineral era amarga e ela também disfarçava o gosto ali da morfina, que também era amarga. Então as pessoas não desconfiavam que estavam tomando uma água adulterada. No dia 8 de agosto de 1901, Jane envenenou o copo de água de Alden Davis, e o médico constatou a morte dele por hemorragia cerebral. 4 dias depois do funeral de Aiden, Jane deu um licor envenenado para Minnie Gibbs, e aí a gente percebe que Jane já estava completamente fora de controle. No meio da noite, ela injetou mais veneno em Minnie, e no final das contas ela não fez dessa vez o que ela costumava fazer, que era deitar com os pacientes, esperar que a vida dele se esvaísse, mas ela chamou o filho de Minnie, acordou-o e ficou abraçada com ele, esperando que a mãe terminasse de morrer. Minnie morreu aos 39 anos, no dia 13 de agosto de 1901, e o médico acabou atestando a causa da morte por exaustão. Vale lembrar que essas pessoas, elas, por mais que estivessem tristes e um pouco abaladas pela morte da mãe, todas elas estavam muito saudáveis. Porém, a 4ª e última morte da família não causou nenhuma comoção ali na comunidade. Ninguém chegou a desconfiar, assim, no geral. Pensavam que era só um castigo divino que tinha se recaído sobre a família. E o sogro de Minnie, Paul Gibbs, desconfiou sim que tinha algo errado acontecendo. Ele ainda conversou com Harry, que era marido de Genevieve, para saber o que aconteceu nos dias que Jane estava lá perto de Minnie. E
ele falou que uma vez a Minnie recobrou a consciência e quando viu Jane, ela se retraía, parecendo que estava com medo de Jane. Mas, mesmo com as suspeitas, né, como é que ele iria provar? E ele pensava que estava ficando doido também, porque era a Jolly Jane. Como é que a Jolly Jane, né, ela tão prestativa, tão alegre, tão feliz, iria fazer alguma coisa ruim com as pessoas ao redor? Ela não seria capaz de tamanha maldade. Segundo o livro que eu usei para pesquisa, algumas evidências sugerem que Jane teria um ódio mortal de mulheres que tinham a vida bem sucedida, né? Que tinham uma família, que tinham filhos, maridos que amavam elas. Ela depois se ofereceu até para cuidar dos filhos da Minnie, mas o marido dela, Irving Gibbs, recusou a oferta. Então, logo em seguida, Jane voltou para a cidade de Lowell, onde ficava hospedado Oramel Brigham, o agora viúvo da sua irmã Elizabeth. Porém, uma outra pessoa fora da comunidade ali de Catelmé, o médico Ira Curtis, também desconfiou das mortes dos Davis, porque ele tinha visto Alden um dia antes dele falecer e ele estava até muito bem, mesmo tendo as perdas recentes, né, da sua esposa e da sua filha. Quando Minnie faleceu, dias depois, ele decidiu investigar e acabou encontrando uma pessoa que era amigo em comum dele e de Paul Gibbs. Ele confessou as suspeitas para esse amigo em comum, que foi falar com Paul Gibbs. Quando teve suas suspeitas confirmadas por outra pessoa, Paul foi até Leonard Wood, general, que confessou ali de novo as suas suspeitas. Em poucos dias, o investigador Josephus Whitney começou a investigar a morte dos Davis. O promotor distrital também do condado ali de Barnstable, Lemuel Holmes, pediu a exumação dos corpos de Minnie e Genevieve. Enquanto isso, em Lowell, Jane se deparou com a irmã de seu cunhado lá, Edna Bannister, uma viúva de 77 anos, que tinha ido apenas visitar o irmão. Jane ofereceu água a Edna e no dia 27 de agosto de 1901 ela faleceu. Em seu obituário estava a causa, que foi doença do coração. Jane, ela tinha esse desejo de casar com Oramel e ela estava pensando em eliminar qualquer tipo de concorrência e ela acabou eliminando, né, a irmã dele, também a empregada Florence Calkins. As duas, elas não tinham nada a ver, principalmente porque Edna planejava voltar para casa muito em breve. Os jornais começaram a falar, né, da suspeita das mortes dos Davis, mas não ficou por muito tempo essas suspeitas nos jornais. Não se sabe se a Jane tenha lido de fato o que estavam saindo nos jornais, mas acabou que nesse mesmo período o assassinato do então presidente William McKinley tomou conta ali das notícias dos jornais por um tempo. Porém, Jane estava sendo observada por um investigador, John Patterson, enquanto Jane ali ainda tentava impressionar Oramel com todas as qualidades que ela tinha. Porém, ele avisou a ela que ele não estava interessado nem nos serviços que ela oferecia e nem em casar-se com ela. Ela pensou que se ela envenenasse Oramel, ela poderia conquistar o amor dele se mostrando prestativa, né? Mostrando que ela era essencial ali ao lado de Oramel. Porém, depois que ele melhorou ali do envenenamento dela, ele a expulsou de casa. Com isso, Jane acabou tomando ela mesma morfina. Obviamente, ela sabia ali a dose exata que ela poderia tomar para que ela não morresse. Ela só queria mesmo chamar a atenção do Oramel. Mas antes disso, ela até chegou a ameaçar o Oramel, dizendo que iria espalhar para as pessoas ao redor de que ela era o pai do filho dela, que ela tinha tomado ali a morfina. E o médico perguntou pra ela por que ela tava se envenenando. Ela chegou a fazer isso 2 vezes, né? Tomar a morfina 2 vezes. E ela disse que queria se desviver porque ela não via mais sentido na vida. Quando ela ficou um pouquinho melhor e passou pro hospital, Oramel expulsou ela de vez da casa dele. Ela ficou internada ali no Hospital Geral de Lowell e o detetive Patterson também se internou para ficar de olho nela. Quando Jane melhorou, ela viajou para a cidade de Amherst, para casa de uma amiga. E no dia 29 de outubro de 1901, 4 oficiais bateram nessa amiga, pois
acharam veneno nas vísceras de Minnie Gibbs. Ela foi presa, acusada do assassinato de Minnie Gibbs, e o interessante foi que ela não se abalou, ela ficou só chateada que enquanto ela pegava as coisas dela, os oficiais ficaram no quarto com ela, não deixaram ela fazer isso de forma particular. Ela confessou que se não tivesse sido presa ali naquele dia, ela teria sim matado não só a amiga que ela foi visitar, mas também o irmão dela. Em menos de 24 horas da prisão de Jane, os jornais de Massachusetts explodiram em notícias, prevendo que Jane seria uma das assassinas mais famosas dos Estados Unidos e com o maior caso de envenenamento já visto. No dia 31 de outubro de 1901, depois que ela foi formalmente acusada do assassinato de Minnie, ela entrou um pouco em colapso, né? E aqui as notícias elas divergem, dizem que ela continuou muito tranquila durante todo o período que ela passou presa antes de fato do julgamento. Ela obviamente se declarava inocente das acusações e disse que lamentava muito ser obrigada a receber esse tipo de notoriedade, pedindo que os jornais não falassem mais sobre ela. Obviamente, os jornais não acataram o pedido de Jane, mas também fizeram pior. Faram no sensacionalismo, descrevendo muitas das coisas dos assassinatos em detalhes e acompanhavam fotos e ilustrações macabras de muitas coisas. E obviamente eles deram ouvidos a muitos rumores. Aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Ed Gein, que aconteceria, né, com o Ed Gein cerca de 60 anos depois, que foi que a imprensa começou a procurar todas as pessoas que tinham algum mínimo vínculo com a Jane para poder pegar algumas entrevistas. Uma dessas pessoas foi o Armel, e ele disse que sentia muita misericórdia em relação a Jane e que achava que ela era uma viciada em morfina, né? Porque muitas enfermeiras naquela época se viciavam, o que não chega a ser verdade. E como eu falei lá no começo, as pessoas começaram a suspeitar que Jane envenenava as suas vítimas com arsênico, porque era algo que estava popular ali na época, né? De muitas mulheres envenenando pessoas ao redor com arsênico. E ao exumar o corpo, o professor Edward Wood acabou achando arsênico nas vísceras de Genevieve e Minnie. Isso acabou atrapalhando, né, as investigações, o que foi um deleite ali pra Jane e pro advogado dela, que também era amigo de infância, James Stuart Murphy, porque Jane, ela de fato não usava arsênico, né, como a gente já falou aqui. Embalsamador ali, que trabalhava na funerária, falou que não, né, o arsênico que você encontrou foi porque eu preparei os corpos com uma mistura ali que levava arsênico em sua composição. Com isso, chegaram a espalhar o rumor que, na verdade, Jane, ela trabalhava junto com esse agente funerário, ajudando ele a embalsamar os corpos, o que também não é verdade. E aí, quem deu a dica de que Jane, ela matava pessoas com morfina e atropina foi o sogro da Minnie, Paul Gibbs. Ele disse que não achava que Jane usaria algo tão fácil de detectar assim na corrente sanguínea. Ele achava que ao exumar os corpos, as pessoas saberiam que ela tinha envenenado eles com morfina e atropina, porque ele percebeu, né, que ele percebeu principalmente pela dilatação e contração das pupilas das vítimas que ela tinha usado ali as duas drogas, né. Enquanto isso, a vida de Jane na cadeia de Barnstable não era tão ruim assim. Ela passava horas imersas em revistas femininas, lia romances, jornais e também cartas que pessoas mandavam para ela declarando que estavam apoiando ela e que acreditavam na inocência dela. Muitas dessas cartas vinham desses pacientes que ela cuidou e que ela não fez deles vítimas, né? Eles acreditavam que ela tinha cuidado tão bem deles que, obviamente, ela não teria tido essa maldade de matar pessoas. No dia 8 de novembro de 1901, Jane emitiu uma declaração para a imprensa de que as mortes estavam associadas, na verdade, ao clima e à falta de higiene das pessoas ao comerem frutas. Nesse mesmo dia, estava acontecendo um inquérito sobre as mortes de Minnie e Genevieve, e finalmente as autoridades envolvidas deram ouvidos ao que o Paul Gibbs falou. Uma análise química mais profunda foi encontrada as doses letais de morfina e atropina em Minnie. 3 testemunhas também confirmaram ali as suspeitas. Foram elas o dono da farmácia vizinha,
Jane ligou para pedir tabletes de morfina. O chefe dos correios de Ketelmé, que escutou também pela ligação o que Jane tinha pedido nessa farmácia, e o balconista de uma outra farmácia que vendia ali as águas minerais para Jane. O promotor Holmes, então, chegou à conclusão do modus operandi de Jane e finalizou o inquérito que ligaria a ela à morte de Minnie Gibbs. Ele também afirmou que exumaria os corpos do restante da família Davis. Já no dia 21 de novembro de 1901, os corpos de Mary Davis e Alden Davis foram submetidos à exumação. O processo de Jane acabou sendo adiado várias vezes e Jane chegou a tentar se desviver dentro da cadeia, mas no geral ela parecia muito feliz e confiante. O promotor Holmes acabou marcando uma sessão especial do júri de indiciamento dela no dia 6 de dezembro, estava marcado na verdade para o dia 11 de dezembro, e às 17 horas, os jurados decidiram que Jane sim deveria ser acusada pela morte de Minnie Gibbs, Alden Davis e Genevieve Gordon. James Murphy, o advogado de Jane, também pediu que mais um advogado fosse adicionado ali para a enfermeira, e Fred M. Bixby foi adicionado como mais um advogado ali na defesa de Jane. No começo de 1902, Jane passou por uma bateria de exames e no dia 31 de março de 1902, os jornais deram a notícia que ela foi declarada mentalmente insana por esses psiquiatras. Os alienistas, como eles eram chamados na época, destacaram que Jane tinha muito rancor, maldade e que com certeza era mitomaníaca, mas ela não era delirante. Apesar dela ter se declarado inocente das acusações, quando ela foi ficando mais à vontade com os psiquiatras, ela acabou confessando todos os seus crimes. Os psiquiatras, é claro, não se surpreenderam ali com o que a Jane falou, mas se surpreenderam sim com a calma e a falta de remorso que ela tinha ao falar das mortes que cometeu. Jane premeditava e realizava tudo com extrema calma e clareza mental. Eles acabaram declarando que Jane tinha personalidade psicopata, mas na época isso era chamado de insanidade moral ou imbecilidade moral. No dia 23 de junho de 1902, Jane, em julgamento, foi considerada inocente por motivos de insanidade e sentenciada a passar o resto da vida dela no hospital para insanos de Taunton. Jane confessou para Bixby que ela matou cerca de 31 pessoas, mas nem todos os nomes foram citados por ela. Para o New York Journal, depois, ela deu uma entrevista dizendo que a única coisa que ela se arrepende foi de ter matado os Davis, porque ali aquilo acabou brecando, né, a carreira dela como assassina. Ela tinha também plena convicção que sairia do hospital psiquiátrico com 10 ou 15 anos, sendo declarada mentalmente sã. Porém, ao longo do tempo que ela ficou ali nesse hospital, ela foi perdendo o controle mental que tinha. Em uma das vezes, ela parou de se chamar de Jane Toppan e começava a se chamar pelo primeiro nome, mas se dando ao título de Mãe Honora das Sete Chagas. Em 1904, ela entrou em um estado ativo de paranoia. Pensava que as pessoas estavam contra ela e que envenenavam a comida dela para que ela morresse, o que é muito interessante, né? A envenenadora agora tá com medo das pessoas envenenarem ela. E ela dizia que todo mundo tava contra ela, inclusive pessoas de fora do hospital, incluindo o seu ex-advogado James Murphy. No dia 17 de agosto de 1938, Jane, com 81 anos, morreu por broncopneumonia e miocardite crônica. Pessoas do hospital de Taunton relataram que a paranoia dela foi cedendo ao longo dos anos, né? Ela passou mais de 30 anos ali nesse hospital e no final das contas ela se tornou apenas uma senhora dócil que tinha surtos ocasionais. Minha fonte de pesquisa principal, de novo, foi um livro, esse aqui do Harold Schechter, agora falando certo, Harold Schechter. E eu espero que vocês tenham vindo até aqui e gostado do vídeo. Novamente eu peço para que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com quem gosta desses assuntos, comenta aí embaixo o que você achou e qual o caso você quer ver aqui que eu conte pra vocês. Um beijo e até a próxima. Vai passar o carro do ovo agora. Vai passando. Selecionados, vivos diretamente da granja, pra você, amigo consumidor.
caixa com